Seja bem-vindo a mais um episódio do Cesa Cash. Eu sou o Thiago Veras, Principal Technical Manager do Cesa. O episódio de hoje ele é uma sequência chamada Cesa Ventures, onde a gente vai falar da nossa área de empreendedorismo do Cesa, onde a gente apoia startups no seu desenvolvimento tecnológico, criando tecnologias que vão ajudar no seu crescimento. Isso vai impulsionar os negócios e levar a startup a um melhor faturamento. Vamos ver o que a gente vai falar hoje sobre saúde e finanças, pois são duas áreas que a gente tem duas startups aqui hoje conosco que representam essas áreas, né? A startup Grupo Keep e a startup Gestão DS. E teremos também nossa convidada, né, Elisa, para falar sobre investimentos em startups, como ela vê esse negócio e como ela pode apoiar, né, de alguma forma, investimentos na área de finanças e saúde. Iremos também falar de tecnologias, né, IA, dados, como isso está impactando esses negócios em um setor tão regulado. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Bom, pessoal, então agora eu queria pedir para que cada um dos nossos convidados se apresentem, né? Vamos começar com a Elisa. Por favor, Elisa. Eu sou Elisa Carvalho, né? Primeiro um prazer e obrigada pelo convite, né? Estar aqui no Cesa, que foi minha casa durante alguns anos, é uma satisfação. Eu sou hoje investidora anjo, né, de duas redes, a Anjo do Brasil e Sororité, e tem alguns investimentos também que eu fiz individualmente, e estou aqui para aprender e contribuir. Que bom, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vini? Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o convite do César, a recepção de todo mundo aqui em Recife. Meu nome é Vinícius Leonardi, eu sou CEO do Grupo Keep. Hoje o Grupo Keep ele é composto por duas marcas principais. A nossa primeira startup, nosso primeiro produto, na verdade, é a Rekeep, nossa empresa de auditoria de meios de pagamento. Nós, na Rekeep, processamos os últimos 10 anos de vendas feitas por máquinas de cartão de crédito e débito para localização de possíveis cobranças indevidas que o varejo tenha sofrido pelas suas maquininhas de cartão. E na KeePay, que é a nossa segunda marca, e o projeto que a gente tem junto com a Cesa Ventures, é uma plataforma de gestão de recebíveis que conecta esses varejistas ao setor financeiro, né, para fazer antecipações a taxas mais baratas e também aos seus fornecedores através desses recebíveis, aumentando o crédito e diminuindo o custo financeiro de pagamentos. É um prazer estar aqui, tomara que seja um papo muito legal. Que bom, meu amigo. Marcelo, por favor. Bom, gente, prazer. Meu nome é Marcelo Stangerlin, eu sou CEO e um dos fundadores da Gestão DS. Agradecer também a oportunidade e o convite, tanto para vir aqui para Recife como para participar aqui do podcast. A Gestão DS é um sistema de gestão para clínicas e consultórios médicos, então a gente vai desde uma gestão mais básica da clínica, né? Então agenda, prontuário, telemedicina, prescrição, até uma gestão um pouquinho mais robusta, né? Então essa pegada um pouco de RP com uma gestão financeira, CRM com uma gestão dos pacientes do ponto de vista comercial, né? E com muito foco na recorrência dos pacientes, manter esses pacientes muito próximos das clínicas que têm essa necessidade. Hoje são cerca de 17 mil usuários, são próximo de 4 mil clínicas que utilizam a nossa solução. O que significa falar em dados e inteligência artificial em setores tão regulados como saúde e finanças? Por que agora é o momento de acelerar essa transformação? Vini, por favor. Bom, eu acho que o mundo, né, está passando justamente por esse momento, né, de aplicação de inteligência artificial para fazer e automatizar uma série de tarefas e isso está possibilitando uma escalabilidade muito grande de várias soluções e vários modelos de negócios diferentes, né? Eu acho que o grande desafio justamente dessa aplicação dessas inteligências artificiais é você ter um dado estruturado, um dado organizado, né? E quando a gente fala principalmente no setor de saúde, no setor financeiro, eu acho que a gente tem que observar não necessariamente só para a estrutura do dado, mas de onde esse dado está vindo, né? Como que a gente tem, qual é a autorização que a gente tem de possuir esse dado conosco, né? Então, dentro do setor financeiro, acho que a gente já pode até aprofundar isso, né, mais um pouco na conversa. A gente tem uma série de regulamentações dentro do setor, dentro do sistema jurídico brasileiro, né, principalmente o Banco Central do Brasil, ele é muito atuante dentro dessa parte regulatória, sobre o acesso desses dados, sobre a criação desses sistemas, justamente porque a gente tem um aspecto muito específico do mercado brasileiro que é uma selvageria na parte financeira, né? A gente tem
dentro da nossa sociedade uma série de perfis diferentes de pessoas, né? Desde das pessoas não bancarizadas até os investidores hiperqualificados. E o desafio é a gente organizar de uma forma regulatória como todas essas pessoas que têm uma profundidade, um conhecimento diferente sobre esses dados e sobre muitas vezes o valor desses dados podem dar consentimento, podem compartilhar, podem, né, criar e ceder esses dados a alguém. Então, acho que essa parte regulatória é muito importante dentro do setor financeiro, mas eu acho que a visão, e eu acho que uma das principais mensagens que eu estou tentando passar, assim, todas as vezes que eu falo, é que acredito que o Brasil tenha o melhor repositório regulatório sobre a propriedade desses dados no mundo, e isso está possibilitando uma série de soluções no mercado brasileiro, que é um mercado hipermaduro no setor financeiro, a criar coisas novas, e eu acredito que nesses próximos anos aí a gente tem algumas potências criadas no nosso país, no setor de dados e principalmente, né, com essa aplicação financeira dos produtos. Ô Vini, antes de passar para o Marcelo para falar um pouco de saúde, eu queria que tu falasse um pouco também como é que tu vê o Open Finance nesse contexto. Se ele ajuda, se ele atrapalha, como que está sendo tua experiência utilizando o Open Finance? Por favor, me conta um pouco sobre isso. Então vamos lá, eu acho que para a gente contextualizar de uma forma um pouquinho mais geral, é muito importante a gente entender as agendas do Banco Central. Então, a primeira agenda do Banco Central, que foi o BC+, ela foi responsável pela digitalização da economia brasileira e principalmente a bancarização das populações fora desse sistema, né? Então, o Internet Banking, o Mobile Banking, que possibilitou, por exemplo, toda essa sorte de fintechs que a gente tem, o sistema de pagamentos do Brasil, que possibilitou a criação das instituições de pagamento, que hoje estão nos celulares de todo mundo aqui, né? Então isso foi a primeira parte, a digitalização da economia. Já a agenda BC Hashtag, que eu acho esse nome horroroso, inclusive, ela tem como objetivo justamente a inovação dentro do setor. E foi essa agenda do Banco Central que motivou algumas políticas. Em 2019, a gente teve a criação das instituições de registro, que são organizações hoje no Brasil que são responsáveis como se fossem cartórios de todas as operações de venda ao consumidor em cartão de crédito. Isso deu uma transparência e uma publicidade a alguns dados financeiros, principalmente de recebimento de lojistas, que possibilitou uma criação de várias soluções, uma abertura do mercado, aumentando a concorrência financeira, consequentemente diminuindo as taxas para todo mundo. Isso diminui a inflação e é bom para o lojista, é bom para o mercado, é bom para o consumidor. E o sistema de registro possibilitou, por exemplo, a criação de uma empresa como a QPay. Agora, e a partir de 2021, durante o ano de 2021, a gente teve a aplicação do Open Banking no Brasil, né? E tanto a parte o sistema de registro de 2019 quanto o Open Banking de 2021 mudou um paradigma importante na nossa regulação, que os dados são das pessoas, elas não são das instituições. Então não é o Itaú que é dono do seu dado, não é o Bradesco, não é o Banco do Brasil, é o correntista, é o lojista, é a pessoa física, é a pessoa jurídica. Então esses dois programas mudaram esse paradigma e começaram a criar uma série de oportunidades com isso. Então, em 2021 a gente teve 4 fases de implementação do Open Banking, que basicamente o Open Banking, para ser bem generalista sobre essa tecnologia, é a obrigação que o Banco Central teve e impôs às instituições bancárias de compartilhar os dados dos seus correntistas entre si quando há um consentimento desse lojista. Desse correntista, né? Então, hoje o Itaú não tem mais a boa vontade de compartilhar os dados com o Bradesco, ele é obrigado. Então, por isso fez, essa regulamentação e essa obrigatoriedade, fez com que o sistema de Open Banking brasileiro seja o melhor do mundo. Hoje nós temos o maior número de consentimentos de pessoas jurídicas e físicas do mundo, superando o sistema que o Banco Central se baseou para criar a regulação, que é o sistema inglês e o sistema australiano. Então hoje nós temos o maior número de chamadas APIs registradas no mundo sobre isso, mas ainda é uma tecnologia que está em processo de adaptação e conhecimento. Então a gente tem somente, se eu não me engano, o dado 17% da população bancarizada já deu algum tipo de consentimento de Open Banking.
Então, eu acredito que ainda é um oceano muito azul a se criar, tem muita coisa a se fazer dentro desse setor, e o Brasil já está sendo vanguardista dentro dessa tecnologia no mundo, e acho que agora o desafio de todos nós é como que a gente coloca isso numa cápsula, num produto, numa embalagem, que as pessoas entendam o que é isso, entendam a importância e como isso pode ser bom para elas, e também que a gente consiga efetivamente gerar esse impacto em quem importa, que são as pessoas, não são somente as instituições bancárias. Então, acho que uma mensagem que é muito importante de passar é: o Brasil, no mundo, talvez seja a economia que tem as melhores regras para a gente fazer esse tipo de operação, esse tipo de produto, e eu acho que é muito importante esses ecossistemas, essas empresas, essas startups se desafiarem a desenvolver essas tecnologias, justamente para a gente ficar cada vez mais nesse pioneirismo e melhorar esses indicadores do Brasil, que muitas vezes, né, tem o maior spread do mundo e o melhor sistema do mundo. Então a gente tem que, o desafio é esse, né, diminuir esse spread e usar essas tecnologias. Perfeito. E Marcelo, olhando para a área de saúde, né, e conectando um pouco assim com o que o Vini trouxe, e aí fazendo uma analogia, né, com o prontuário eletrônico, né, e os dados do paciente, que são do paciente, né, como tu vê esses dados sendo trafegados, como que funciona hoje na gestão DS, né, e que importância isso tem, né, para que a gente cada vez mais cresça o negócio, né, traga mais facilidade para o paciente, melhore a comunicação dele com o médico e com as clínicas, né, e possibilite que tudo aconteça de uma forma mais fluida, né, e que o paciente seja mais bem atendido de alguma forma. Boa. Eu acho que na saúde é um pouco, talvez, o contrário do que a gente vê no sistema financeiro brasileiro, que nem tu trouxe, né? Na saúde a gente já teve no passado várias tentativas de se ter um prontuário eletrônico único, né? Da gente poder compartilhar nosso prontuário que seja atendido pelo médico A, B, C, hospital Y, X, Z, para que eu tenha um prontuário único e quando eu for atendido a pessoa já tenha todo esse histórico que é como já funciona nos Estados Unidos, por exemplo, né? E as barreiras são muito grandes aqui no Brasil, né? Então a gente não tem esse cenário, ele não existe hoje. Hoje o prontuário ele é do paciente, né? Quem controla, né? Esse prontuário é o médico, mas no fim do dia ele é do paciente também, assim como o dado do correntista que o Vinícius falou. Mas é um dado muito sensível, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar em cima desse dado. E até o que a gente tem conversado, né, sobre os avanços que a gente vem fazendo na gestão DS com inteligência artificial, né, Veras, não tanto olhando para a parte médica em si, né, eu entendo que talvez uma briga de uma Big Corp, né, não de uma startup do tamanho da nossa vir, porque, de novo, citando os Estados Unidos, que eu acho que é referência nesse ponto, se na parte financeira o Brasil é referência e a gente não percebe isso e não enxerga tudo que a gente quer do Brasil, a gente acha que não é bom, né? Mas o sistema financeiro do Brasil é um dos melhores do mundo, né? E já foi copiado por muitos países. E o Pix acabou de receber diversos prêmios, assim, muito... Exato. Na saúde, eu acho que o benchmark é os Estados Unidos nesse ponto de compartilhamento, de avanço, e existe já algumas tecnologias nesse sentido, né? Eu não me lembro exatamente o nome da startup, mas foi um dos unicórnios mais rápidos que surgiu nos últimos tempos, que é uma startup de inteligência artificial que traz o diagnóstico de acordo com a prescrição do prontuário para o médico. Já está sendo usado por 40% dos médicos nos Estados Unidos em hospitais. Então, só que no Brasil isso é um pouco mais complexo de ser feito, na minha visão. Então, eu acho que é uma tecnologia que vai vir de lá e vai acabar sendo adotada. Por empresas como a gente para fazer parte do portfólio do nosso produto, mas não vai ser o core, né? O que a gente tem olhado para trabalhar no core do que a gente faz com os nossos clientes, a gente tem muito dado do ponto de vista de business, né? A gente é o prontuário eletrônico, mas a gente também é o sistema de gestão onde ele lança toda a receita, toda a despesa, né? A frequência do paciente, a recência, né? Então, trabalhar do ponto de vista de negócios com inteligência artificial para dar sugestões, né? Trazer visões que talvez o médico não consiga ver, né? De orientações sobre esse paciente. Do lado do paciente, aumentar o engajamento do tratamento, esse é um dado que a gente tem. Quanto mais o paciente entende o que está acontecendo com ele, mais ele engaja no tratamento, mais sucesso ele vai ter no tratamento, mais bem visto vai ser aquele profissional pelo paciente, ele vai trazer mais indicações para o profissional. Então, tudo isso, a inteligência artificial, ela ajuda a gente a fazer. Né? E algo que a gente já tem, a gente tem uma camada de transcrição de prontuário. E esse é um dado real que a gente mediu. A gente tem
10 vezes mais dados no prontuário eletrônico quando o médico usa a transcrição. Em média, ele preenche 100 palavras quando ele faz de forma escrita, e quando é a transcrição por áudio, é em torno de 1.100 palavras por prontuário. Olha a riqueza de dados que a gente tem aqui, né, para trabalhar. Então, tem um potencial enorme, né? E aí, na tua pergunta inicial para o Vinícius, eu vou usar o gancho para responder. Estou de momento, né? Por que esse é um momento para olhar para a inteligência artificial, né? Eu tenho visto muita gente falando sobre o que está acontecendo, e a gente já teve no passado alguns momentos, né? A invenção da internet nos 2000, né? A nuvem depois disso, a revolução do mobile, e o que se fala é que a revolução da inteligência artificial vai ser muito maior do que essas outras três. E essas outras três, elas criaram empresas gigantescas, elas mudaram como a gente se comporta como consumidor, como sociedade. Então, o que vai acontecer, e todo mundo fala que vai saber mais do que eu, né, Veras? Mas que é recém a pontinha do iceberg do que a gente está vendo de inteligência artificial. Então, tem uma oportunidade gigante, né, para as empresas, sejam empresas novas, já nascerem com IA, sejam empresas mais maduras como a gente tem 9 anos de gestão DS. A gente tem visto o momento como um momento de se reinventar, recriar a empresa. Vamos talvez estar criando a empresa que talvez mataria a gestão DS aqui na frente, porque o momento proporciona isso, né? E não só para a gente, para muitos outros players. Então, acho que é uma mensagem legal de se dissipar aí para quem está nos escutando. Muito bom, muito bom. E Elisa, escutando um pouco o Vini, né, o Marcelo, como você acha, né, que os investimentos estão olhando para a área de finanças, a área de saúde, né, e talvez fazendo investimentos em startups que estão nesse momento de olhar para dados, olhar para IA, né, e se reinventar de alguma forma, podendo aproveitar essa onda? Eu concordo com o Marcelo, né, que realmente a gente está vendo outra onda, né? Então, assim, quando a gente está avaliando a startup, que a gente está olhando escalabilidade, a gente está olhando ali o software, a arquitetura, né, que se ela tem condições de escalar ou não, mas a gente hoje também tem que olhar se ela está se preparando para essa nova fase, né? Então, assim, se as empresas também estão tendo essa mudança, a startup que não acordar, né, para isso, vai estar fora do jogo, né? Então, assim, a gente, quando está avaliando hoje uma nova startup, a gente precisa também entender qual o movimento que ela está fazendo em cima disso. Se ela já não nasceu, como o Marcelo disse, né, com IA, qual o movimento que ela está fazendo, seja começando pequeno, né, Marcelo, a gente começou isso um pouco antes, né, se ela não pega uma parte da empresa, pelo menos, para fazer ali um teste, né, se ela não está se preparando para esse momento, daqui a pouco ela está fora. Então, assim, na hora de você estar avaliando também uma startup, hoje você tem que ter esse olhar também para a inteligência artificial e como a empresa e a startup está se preparando para isso. Perfeito. Marcelo, agora eu queria falar um pouco, né, sobre os principais diferenciais assim, da gestão DS, né? Eu queria que tu explorasse um pouco a parte administrativa, como tu lida com os dados, né? Como tu ajuda o médico a fazer uma gestão, porque nem sempre ele é um gestor, né? Então traz um pouco a tua experiência, né, com tantos clientes dentro da gestão DS. Boa. Normalmente ele não é. O médico, ele é um profissional extremamente técnico, né? E a gente sabe da competência dos médicos no Brasil, é uma área super reconhecida mundialmente também, né? Então, do ponto de vista técnico, não tenho nada a dizer, assim, e passa a ser, a gente como consumidor do serviço médico, passa a ser um pré-requisito, né? A gente já tem a expectativa que o médico seja bom tecnicamente, porém a gente está vivendo um momento também de transformação na medicina, onde se tem muito médico sendo formado. Então, até 2035, a gente vai passar de 1 milhão de médicos no Brasil. Hoje são 600 mil médicos. Então, é um mercado que está crescendo muito, né, de oferta. A demanda ela não vai crescer na mesma proporção que tem crescido o número de médicos. Então, é um profissional que vai precisar olhar mais para a gestão, que é algo que não é natural para esse profissional. São poucos que têm esse olhar e esses que têm se destacam. Então, ele não tem nada sobre isso durante a graduação, durante uma pós, são poucos que de fato entendem a necessidade da gestão, e é isso que a gente entrega para o nosso cliente, né? A gente, através do nosso software, a gente proporciona que ele consiga ter uma gestão muito clara do negócio dele. Então, eu citei algumas questões da parte médica que são, assim como a gente espera que o médico seja bom tecnicamente, que do meu software também se espera, né? O prontuário, a própria transcrição hoje já é esperada que tenha, a prescrição. Isso não é diferencial nenhum, né? Isso qualquer software tem. Mas quando a gente fala de diferenciais de gestão DS, é essa pegada do ponto de vista de negócios. Então é mostrar para ele
como é que tá os atendimentos dele, como é que tá a receita. A gente trabalha muito com médico de paciente recorrente, né? Muito médico focado em wellness, né? A gente tem toda a especialidade hoje, mas muito do público que trabalha esse paciente mais eletivo, que ele está lá por opção, ele disputa esse paciente com uma troca de carro, com uma reforma na casa, com uma viagem. Então ele já precisa olhar um pouco mais para esse ponto de vista de negócios também com o paciente. Claro, não é fazer nada que não seja indicado para aquele paciente, mas que o paciente entenda e a clínica está sendo bem gerenciada, então que tem uma jornada bem feita. Então a gente vai mostrar para ele, né, se esse paciente deveria ter vindo nesse período, ele não voltou, o que aconteceu, a possibilidade dele segmentar e fazer uma campanha segmentada para alguns pacientes que têm indicação para receber aquela campanha, né? É uma linha muito tênue, porque a gente está falando de medicina aqui, mas tem que ter esse olhar, né? Então, vou dar um exemplo aqui, oftalmologia. Você tem que voltar lá de 2 em 2 anos, né? Dependendo eu não uso óculos, não sei. Vou estar citando. Não, mas é de 1 em 1 ano. De 1 ano. E aí, dependendo, ele pode dizer, não, ó, tá tão boa a tua vista, nos últimos 3 anos tu não teve nada, volta daqui a 2 anos, mas não deixe de voltar. Boa. Né? E muita gente deixa, né? E esse é o ponto. Quantos % desses pacientes que deveriam voltar em 1 ou 2 anos voltam em 1 ou 2 anos? Provavelmente ficam 3, 4, 5, 6 anos sem ir e deveriam ir, que poderia até prevenir, né, uma piora, né, na visão, né, se tivesse o acompanhamento correto. Então é isso que a gente entrega para esse médico. Ele lembrar o paciente que ele precisa voltar, sem o usuário precisar ficar fazendo nada nesse sentido. O próprio software entrega isso para ele, e com a quantidade de dados que a gente fala, que a gente agora está conseguindo ter de insumo das transcrições, porque qual que é a grande barreira que a gente enxerga hoje? O médico, a gente tem um software com muitas funcionalidades, e acaba que em determinado ponto se torna trabalhoso, para que ele tenha receba, né, de fato todo o valor que o software pode gerar. Porém, com uma camada de inteligência artificial, que é o que a gente está construindo com vocês aqui no César, né, Veras? A ideia é que a gente consiga dar sugestões para ele, porque a gente vai ter muito mais dados. Sim. A gente vai conseguir saber tudo que foi falado na consulta desse paciente de forma anonimizada, é claro, né, sem estar cuidando dos detalhes que têm que ser cuidados. Por isso que a gente escolheu vocês também, né, porque vocês são referências no Brasil e fora com relação a isso, de entregar sugestões para esse cliente. Ó, né, finalizou o prontuário dele, já vem uma série de sugestões de ações, ele só edita, aceita ou não aceita, aquelas sugestões, fica muito mais fluida, né, o uso da plataforma, e ele vai conseguir tirar grande valor disso e conseguir ter um resultado financeiro no final do dia, né, vai conseguir crescer o seu negócio, a sua clínica, porque é um negócio, muitos não veem como isso, mas é um negócio, é um CNPJ, e ao mesmo tempo os pacientes vão ter um melhor resultado, é o que eu falei antes de engajamento em tratamento. Se eu melhoro o engajamento em tratamento, eu tenho um melhor resultado, eu consigo prevenir pioras, então é um ganha-ganha para todo mundo, né? Para o médico, para o paciente e para a gente como software que também consegue ter um crescimento. Muito bom, muito bom. E aí, conectando um pouco com a área de finanças, Vini, pensa o seguinte, né? Hoje tu tem como grande usuário, digamos assim, do teu sistema, da tua solução, o varejo, né? E o varejo, hoje, empreender no Brasil é muito difícil, né? Então, o varejista que está ali, né, por exemplo, vendendo materiais de construção, né, ou aquela pequena loja de bairro que tem tudo que a pessoa precisa para fazer alguma coisa, mas geralmente não tem um capital de giro, né, recebe muitos pagamentos no cartão, pouco em dinheiro à vista. Como que ele lida com essa vida do dia a dia, né, e como que a equipe, né, e a KeePay, de alguma forma, podem ajudar ele? Conta um pouco assim, um pouco mais dos diferenciais do Grupo Keep. Boa. Olha, o varejo brasileiro ele está passando por um período muito complexo, né? E aí eu sempre gosto de trazer nossas memórias um pouco à tona, vamos lembrar quando a gente ia com o nosso pai, com a nossa mãe comprar alguma coisa alguns anos atrás, né? Alguns menos anos, outros mais anos, mas olhar 30, 20 anos atrás, a gente ia comprar nossas coisas aonde? Num lugar perto da nossa casa, numa loja que era amigo de alguém, você andava 2, 3 quilômetros para comprar alguma coisa. Agora não. Agora a gente compra das maiores empresas varejistas do mundo, né? A gente compra de Mercado Livre, a gente compra de Amazon, a gente compra de Americanas, a gente compra de Shopee. Então, quem tá... Chegando em tempo recorde. Chegando em 6 horas na sua casa. Muitas vezes mais rápido do que você ir na loja e voltar, dependendo da tua preguiça. Então, a vida do varejista hoje é um varejo pequeno tendo que competir com os maiores conglomerados
financeiros do mundo. Então, é uma competição muito ingrata para esses caras. Então, enquanto esses grandes conglomerados têm fluxo de caixa, têm previsibilidade, têm IA aplicado dentro desses dados de recebimento, tem todas as melhores oportunidades, sejam técnicas, sejam financeiras, para fazer a gestão financeira da sua empresa, o varejo que está aqui está sozinho dentro dessa batalha, né? Então, e aí, uma coisa que a gente percebe muito hoje, a gente atendeu em 2025, a gente deve estar passando da marca dos 8 mil estabelecimentos comerciais atendidos, a gente vê que muitos deles são carentes de atenção, são carentes de informação, são carentes de alguém explicar o mundo financeiro, porque você não abre uma loja de material de construção porque você ama fazer fluxo de caixa. Você não abre uma loja de material de construção porque você gosta muito de negociar com o banco. Você abre porque você viu uma oportunidade de vender coisas, de atender pessoas. E muitas vezes ajudar determinada comunidade ali, que são as pessoas que estão em volta da sua loja. Então, o nosso objetivo, seja na equipe, seja na KPay, é dar mais transparência sobre o que as coisas estão acontecendo. Então, o que acontece muito dentro desse setor, e a gente pode ver aí no mercado em baldes, é que essas grandes instituições, e muitas vezes as maquininhas são aliadas, né, e fazem parte de um grupo econômico de um banco. Então, eles em conjunto falando, olha aqui eu tenho essa melhor maquininha, da amarela, a vermelha, a verde, a azul, e você vai receber tudo em D+2, você vai receber tudo no mesmo dia que você vender. E o que é isso? Isso é eles olhando a operação financeira como seu principal produto. E se é o principal produto do banco e da maquininha, é dinheiro que está saindo do varejo de alguma maneira. Então, muitos desses varejistas, eles ficam reféns dessas instituições. Muitas vezes, essas instituições não têm a transparência para ele saber o que está acontecendo. Muitas das vezes, esse fluxo de caixa ele está tão dependente dessas antecipações, dessas maquininhas, que ele não consegue desligar, ele não consegue se libertar desse custo financeiro. E ele acaba perdendo 5, 10, 20% de margem só para receber o dinheiro. Então, tem muita gente no Brasil, a gente é muito acostumado a falar que pagamos a maior carga tributária do mundo. Olha que difícil é empreender por conta da legislação brasileira. Na hora que a gente vai ver no final das contas, 20% da receita bruta desse varejista está ficando só para ele receber o dinheiro no momento em que ele precisa. Então, o nosso objetivo e, consequentemente, os nossos diferenciais é justamente a gente olhar para o passado e a gente conseguir visualizar com esse varejista se tudo que ele contratou, que ele esperava, que ele tinha expectativa de acontecer, efetivamente aconteceu, se alguma coisa não passou desse controle dele, e é muito fácil passar, porque ele não vai ficar olhando ali 5 reais, 10 reais, 20 reais na conta dele. Então ele precisa de um sistema, ele precisa de alguma inteligência para fazer isso. E na plataforma da KPay, a gente consegue abrir o mercado financeiro para ele naquilo que ele quer fazer. Então ele não é mais refém da sua maquininha, ele pode fazer negócio com bancos, podem fazer negócio com fundos, podem fazer negócio com securitizadoras. E além disso, acho que o nosso principal diferencial de tudo isso é conseguir, por meio da tecnologia, e isso é muita interferência do desenvolvimento César nesse processo, é a gente conseguir trabalhar esse fluxo de caixa de uma maneira mais eficiente. Qual é a melhor maneira da gente lidar com esse dinheiro na perspectiva do varejo? Não na expectativa do banco, não na expectativa da instituição, mas sim qual é efetivamente a melhor operação que esse varejista consegue fazer. E aí eu volto lá, se no Brasil a gente tem sistema, regulamentação, Banco Central atuante, se a gente tem políticas nacionais que estão levando a gente para um determinado setor, e se essas políticas estão produzindo já esses efeitos, como você tinha comentado, o Pix é o melhor case de adoção de tecnologia financeira no mundo, e a gente tem vários outros sistemas que são tão bons quanto, tão revolucionários quanto o Pix. Por que a gente não está, como nação, caminhando junto com essa política? Por que todo mundo dos setores não estão desenvolvendo tecnologia para esse sentido? Muitas vezes a resposta dessa pergunta é porque nós temos 5 grandes bancos na economia brasileira que controlam a maior parte das operações. Então eu acredito que o nosso
o nosso dever como cidadão, como empreendedor, como atuante dentro do sistema financeiro nacional, é efetivamente ser um catalisador dessas mudanças e um aplicador dessas políticas que foram construídas por muito trabalho, por muita dedicação de várias pessoas, vários economistas, o Banco Central como um todo o seu corpo técnico, a gente como sociedade representada, né, pelas pessoas que estão lá. Então, acho que esse é o nosso objetivo, acho que é o nosso principal diferencial e é muito legal contar com o César como um ator de toda essa história. Perfeito. E Elisa, olhando agora para a fala tanto do Marcelo, né, quanto do Vini, e ambos falando muito de gestão de dados, né, e gestão dessas informações financeiras, seja no conceito do médico ali que termina não sendo um gestor, né, mas também do varejista que é um gestor da sua loja, mas que talvez não consiga controlar todo o seu fluxo de caixa, todos os seus dados. Como você vê, assim, os investidores olhando para startups que se preocupam com gestão? Isso seria um diferencial? Esse tratamento dos dados, o uso de IA, né, também é um diferencial hoje em dia, né? As startups estarem se preocupando com isso. Como você vê esse mercado? Sim, total. Eu acho que, assim, no caso da saúde, que é mais minha praia, eu trabalhei anos na empresa de gestão de software para a área hospitalar, depois trabalhei na Deloitte na área de health. Então, a gente tem essa realidade mais de perto, né? Eu tenho 2 médicos em casa, que é minha nora e meu genro. Sim. E a gente vê realmente essa coisa da qualidade dos dados, né? E de como a indústria de health hoje pode se beneficiar dessa IA, da IA, né? E do tratamento de dados. Porque, assim, a quantidade de dados que você gera, seja num atendimento, numa clínica, num hospital, né? Tanto do atendimento em si, quanto depois de uma conta médica, né? Se você for para a parte hospitalar e não em clínica, você tem ali desde quando sai um remédio ali da farmácia até quando chega na conta. Então, isso, como tem processos ali envolvidos que podem ser melhorados, né, com a parte de IA. Então, assim, eu vejo um futuro muito legal para a área. A gente lê todo dia, né, isso aí crescendo no mundo todo e isso vai chegar para o Brasil, né. Eu, há 20 e poucos anos atrás, eu trabalhei numa época que a parte de gestão hospitalar, você tinha muitos hospitais que ainda era totalmente papel. Acho que essa realidade já mudou bastante. E aí a gente vai ver outra realidade sendo transformada, que é você trabalhar esses dados, né? Porque tem lá, tem um monte de empresa e de hospital e de clínica que tem um prontuário eletrônico e não trabalha esses dados que estão ali. Então, eu acho que você pode melhorar no atendimento, né? Como você disse, né? Do atendimento de lembrar um médico, como realmente de tratamento. Eu acho que quando você pega pacientes que têm diabetes, essas doenças, né, que precisam de um cuidado contínuo, né, você consegue ajudá-lo a fazer o tratamento certo. Quer dizer, a própria IA pode ir solicitando, né, cuidados ali para o paciente e você pode ter um número de novas startups surgindo, novos aplicativos que vão ajudar bastante tanto na saúde, no próprio prontuário, você é dono do seu prontuário e você ajudar a gerir isso, quanto também no médico, né? Do médico apoiar realmente aquele tratamento. Na área de fintech, também acho, como ele colocou, né? Se você for para uma área de recebíveis, né? Que o cara está ali com a conciliação para fazer, você usar a inteligência artificial para fazer isso de uma maneira mais simples, né? Mais rápida, eu acho que vai ajudar bastante, quanto no próprio mercado financeiro. Então, acho que não tem dúvida que a IA só vem aí para somar e melhorar nossas vidas. Perfeito. E se usado com responsabilidade. Claro, isso é muito importante, né? Tanto usado pela startup, de alguma forma, ou por um instituto de inovação que possa estar apoiando, né? Então, no caso, aqui as 2 startups são investidas nossas, né? Estamos fazendo projetos inovadores com eles, né? Tratando dados, gerando IA que pode, de alguma forma, ajudar nessa negociação, né? Com o paciente, no caso aqui, né, e lá com o varejo, de alguma forma, mas o que é mais importante? A gente ter cuidado com a gestão desse dado. O dado, no final, ali, precisa ser muito bem cuidado, muito bem gerido, né, para que a gente traga informações relevantes para o público-alvo lá da ponta. E não só gestão, né, eu acho que a segurança, eu também trabalhei numa empresa de cibersegurança, o César agora, né, com CISA.
Então, essa parte da segurança do dado, todos os dois, né, trabalham com dados super sensíveis, né? Isso. Se você Regulados. Então, assim, essa parte da cibersegurança para ambas empresas é muito importante. fundamental. É um requisito não funcional prioritário, digamos assim. Exatamente. E nessa parte de saúde, se você for lá olhar um pouco na parte de Dark Web, Deep Web, são negociados um preço maior do que um ativo financeiro. Olha só. O ativo de health é maior do que o ativo financeiro. Então, tem que ter muito cuidado com esses dados. Verdade. Eu acho interessante também, eu acho que é o paradoxo da startup, assim, e desses papos, principalmente de IA agora, até pegando um pouco da fala da gestão DS, é que a gente está falando aí de modelos, e aí quando a gente fala de IA na parte da saúde, a gente está falando de talvez pesquisa de novos medicamentos e desenvolvimentos de proteínas e tal, e ao mesmo tempo o desafio é convencer o médico que mandar a mensagem 2 semanas depois pro cara dizendo que ele precisava voltar lá é importante. Então a gente tem uma coisa a superar ainda de o que é o mundo do desenvolvimento e o que é o mundo real, né, do dia a dia, da cadeira da secretária da clínica, né? Então, na parte das finanças é a mesma coisa, assim, a gente tem o melhor sistema de Open Banking do mundo e quantas pessoas fazem também, sabe? Quantas pessoas sabem o que é isso? Então, eu acho que o paradoxo da gente falar de IA hoje é justamente a gente conseguir trazer esse horizonte de inovação quase limitado, que todo mundo fica muito vislumbrado do que pode ser feito. Eu acho que o papel da startup, que eu acho que o jogo do modelo, o jogo do treinamento, o jogo de criar a inteligência artificial não é um jogo que a gente joga aqui, né? Acho que a gente não tem nem capital suficiente para conseguir desenvolver isso. Eu acho que o jogo que a gente joga é o jogo da aplicação, como isso vira produto, como isso chega na mão de alguém e esse alguém entende o que isso faz. Então, eu acho que é esses mundos que a gente vive ainda, um mundo do futuro próximo muito incrível e de um presente ainda não muito aplicável ainda. Deixa eu só... Claro. Porque é uma coisa que a gente olha muito quando você está avaliando startup, qual problema ela está resolvendo, né? E é muito o que você está dizendo, né? De realmente ter aquela preocupação. É esse o problema, né? Não se apaixonar pelo produto, né? Não, qual é o problema realmente que eu estou resolvendo, né? Como é que eu vou resolver esse problema de forma, né, inovadora? Do fundador do Waze, que é não se apaixone pelo produto, se apaixone pela solução, pelo problema. Eu acho que pelo problema. Exatamente, como resolver. Vale muito. É isso aí. Pessoal, para a gente entrar na fase final aqui, eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho sobre os desafios do crescimento, assim, né? Dado o estágio que cada um de vocês estão, né, tanto o Grupo Keep como a gestão DS, quais são os desafios que vocês estão vendo para o crescimento da startup de vocês e como dados e IA vai ajudar de alguma forma desse contexto? Então, acho que a gente passou por várias fases, assim, dentro do grupo até hoje, assim, ainda mais que temos 2 produtos e um produto surgiu 6 anos depois do primeiro. Então a gente teve vários momentos assim disso acontecer. E por conta disso, a gente consegue fazer o paralelo do antes e depois da IA também. Antes da IA a gente tinha uma dependência muito maior em algumas posições dentro da nossa organização. Então, para eu crescer, necessariamente eu precisaria fazer um investimento em pessoas, necessariamente eu precisaria ter algumas travas, e eu acho que o grande problema disso não é necessariamente o investimento que você faz, mas se as suas expectativas não se cumprem, você tem um passivo muito grande, você tem as pessoas ali para lidar, e fazer desligamento, fazer esse tipo de coisa sempre é algo muito chato, e você acaba prejudicando a vida das pessoas que são os trabalhadores, né? Então, depois da IA, a gente conseguiu fazer algumas automações e conseguiu tomar alguns riscos, né? Conseguiu fazer alguns testes, conseguiu abraçar talvez problemas bem complexos que antes a gente não conseguiria fazer e que nesse momento a gente consegue porque a gente tem ajuda. Então, isso aconteceu e colaborou muito com a gente justamente para a gente ter esse alívio de poder prosseguir, crescer, expandir e não necessariamente
isso demandar uma reestruturação muito grande dentro do nosso setor. Então, a gente atendeu um monte de gente e por conta disso, gera muito dado. Então, eu acho que o principal problema que a gente teve, além dessa questão do risco e das pessoas, foi a gestão de um volume muito grande de informação. O que a gente vai fazer com ela? E aquela pergunta que me atormenta todos os dias é: o que mais eu consigo fazer com esse dado? O que mais esse dado diz para mim? O que outros produtos isso origina? É justamente porque você fica com aquela agonia de não estar explorando todo o potencial também que você poderia estar. Beleza, estou crescendo, mas será que eu não poderia aproveitar aí esse esforço que eu estou tendo para fazer mais? Então, essa organização e justamente a gente conseguir aguentar uma pancada é o que eu acho que foi a principal decisão que a gente teve de entrar com o César e desenvolver nosso projeto com a equipe do César, justamente porque o horizonte que se nos mostrava para nós era um horizonte onde a gente precisaria processar quantias volumosas de dados diariamente, e se a gente fizesse isso sozinho, fatalmente nós iríamos explodir. Então, se eu conseguir deitar no travesseiro de noite assim, e falar, não, beleza, amanhã as coisas não explodem, vai ser muito legal quando isso acontecer. Então, ainda não é o caso. Mas quando isso acontecer, vai ser bem legal, que é quando o projeto do César acabar. Então, eu acho que essa é a dor, assim. Eu acho que a principal coisa que a gente experimentou foi precisar aumentar, precisar diminuir, precisar ser maleável. A gente tem um bom amigo hoje que ajuda na nossa expansão, que são as IAs que a gente utiliza. E a gente fez um trabalho bem legal ali com a equipe de fazer um letramento, né, de IA para todo mundo, as pessoas não terem medo de usar o chat GPT, né, e uma coisa que eu queria tirar muito da cabeça de todo mundo lá é: será que isso dá para fazer pro IA? Tudo dá para fazer pro IA, é só você fazer certo, só você traçar um caminho, mas não quero que essa pergunta, dessa dúvida paire sobre as nossas cabeças. Vamos ver como. Então isso foi super positivo. E agora estamos nessa aí de construir a melhor infraestrutura que a gente consegue com a nossa equipe do César, e a gente está bem animado para conseguir fazer um processamento de quantias gigantescas de unidades recebíveis todos os meses. Perfeito, amigo. Marcelo, agora trazendo um pouco para a área de saúde, assim, né? Como tu vê esses desafios do crescimento, né? Você já está num estágio mais avançado do que o do Vini, né? Em termos de startup. Então, quando a gente também já cresce muito rápido, dar o próximo passo para ir além é mais difícil ainda, né? Sim. Então, me conta assim, quais são os teus desafios, como os dados, como a IA, né? E talvez até como o nosso projeto juntos, né, tá ajudando de alguma forma. Legal. A gente sempre acha que deveria crescer mais rápido, né, velho? Isso é meio... e a gente tem esse paradoxo, assim, né? Nossa, parece que eu tô crescendo devagar, né? E a gente olha para trás e, poxa, não, eu tô crescendo rápido. Pra gente sempre, inicialmente, assim, ó, falando um pouquinho mais para quem tá em estágios mais iniciais, eu não sei se foi o caso do Vini, mas pra gente, a gente sempre teve um desafio grande na distribuição do nosso produto pro nosso cliente, porque o médico é um perfil que é difícil você chegar nele, né? É um perfil que, pela indústria, bom, tu trabalhou com médico, sabe como é que é, né? A indústria, ela de certa forma, ela mimou muito esse profissional durante muito tempo. A gente estava falando antes, né, o quanto tem pessoas mal intencionadas tentando, né, chegar nesse público, e pessoas bem intencionadas como a gente acaba sofrendo. Então, é um público, e a gente está falando de dado muito sensível, o prontuário ele não vai colocar em qualquer empresa. Então, é um público que a aderência inicial ali, quando a gente começou a empresa, ela foi devagar, assim, a gente foi... não é um público que compra, por exemplo, de um tráfego pago, é um público que ele vai muito mais por uma indicação. A gente está fazendo uns cálculos agora, 80% do nosso crescimento é por indicação, seja por um cliente indicando um novo cliente, seja por um cliente fazendo upgrade de conta, contratando um add-on. Então é um público que se indica muito, só que ao mesmo tempo, uma vez você sendo bem visto pelo mercado, você já tem respaldo para conseguir manter um bom crescimento, né? E aí quando a gente fala de desafios que a gente está passando no momento, né, olhando para o tamanho que a gente está de startup agora, a gente vem passando por um desafio muito de gente. A gente tem falado contigo, né, Veras, de trazer pessoas para a nossa empresa. Esse ano de 25 foi um ano... A gente meio que vai dividindo em fases, assim, né? Quando a gente começou, era um exército de estagiário. Todo mundo era estagiário, a gente tinha uma cidade de universitários, então tinha muito estagiário na empresa, só que chega um momento que
que o estagiário ele mais te desgasta do que te traz retorno. Beleza, vamos passar todo o nosso quadro para CLT. Toda maneira de dizer, né? Ainda tem uma baixa porcentagem lá, porque são os que a gente vai apostando. Mas fizemos essa transformação de passar o pessoal para CLT. Esse ano, beleza, agora acho que a gente tem que seniorizar um pouquinho mais o time. Foi o desafio que a gente teve de 25. Vamos seniorizar a galera. E aí você vai seniorizar desenvolvedor. A gente está num período bem complexo eu não sei se tu tem visto esse movimento com quem tu trabalha ou lá. A galera pegando 3 empregos, 2 empregos. Aí quando tu descobre, o cara já ficou 2, 3 meses, né? Já sugou um pouco do caixa, porque normalmente é um perfil mais caro. Sim. O projeto parou no meio, e aí você tem que vai lá, contrata de novo. Então, é o desafio que a gente vem passando no momento de seniorizar um pouco mais o time, e não só na parte de desenvolvimento, em outras áreas também. Passa a ser um profissional um pouquinho mais complexo de você chegar e identificar, porque muitas vezes são habilidades que você não tem. Então, por exemplo, a gente trouxe agora uma pessoa para tocar, crescendo a sua rede de marketing. Marketing não é know-how de nenhum dos sócios, então é uma área muito desafiadora para a gente contratar. Agora a gente estava olhando para trazer uma pessoa de CS. É também uma área muito desafiadora para a gente, porque CS é algo muito novo, né? Não existe uma faculdade de CS. Então, quando você vai contratar para uma área que não é tua especialidade, assim, será que esse cara é bom? Não é? E aí você tem que ir para Red Hunter. Red Hunter, às vezes, também consome um pouco de caixa ali que se torna relevante. Então, acho que, no meu ponto de vista, no momento mais inicial, é muito distribuição, desafio. E no momento agora que a gente está, o desafio. É conseguir colocar gente boa dentro de casa, manter essas pessoas. E a gente acaba tendo o desafio, né? A gente está numa cidade lá que é uma cidade um pouquinho mais afastada geograficamente dos grandes centros. Então, uma parte do meu time é remoto, uma parte é presencial. Aí tem um desafio de cultura, a gente tem que ter uma cultura forte para manter essa galera unida. Mas são desafios que a gente que é empreendedor gosta, né? Então, são coisas que são legais, assim, a gente gosta de fazer, mas tem que ter muita resiliência. Acho que esse é um outro recado legal para quem vai empreender. Vão ter dias que vão ser dias complexos, assim. Vai ter muita coisa que tu vai fazer que não vai dar certo, que tu vai perder dinheiro. Mas tem que ter resiliência, porque no final do dia tu vai somando mais um, e no final acaba, na minha visão, pelo menos, compensando, assim. Mas a gente apanha muito. Ganha, mas também apanha. Então tem que ter bastante resiliência, assim. Perfeito. Eu só comentando esse ponto dele, assim, acho que nossa eterna pergunta é o quanto eu sou resiliente e o quanto eu sou teimoso, né? Resiliência e teimosia são coisas diferentes. E sobre esse desafio de pessoas, acho que cada vez está mais, né? Acho que o mercado global está abrindo também, então tem um monte de gente do Brasil trabalhando para fora, principalmente no setor de tecnologia. E dentro dessas posições, eu acho que eu sempre comento sobre essas decisões empresariais, principalmente focado em startups, que a gente é muito importante a gente entender qual que é o tamanho do risco que a gente consegue correr. Porque quando a gente está falando desse desafio, sei lá, na HP, na Motorola, na Globo, você pode errar no diretor de marketing. Você pode você pode acertar o quarto. E aí o quarto vai fazer coisas incríveis. No nosso caso, às vezes se a gente errar no primeiro, acabou o mundo. Então, essa questão das pessoas, e quanto mais anterior você ainda está na jornada das startups, menos ainda você pode errar. É justamente esse desafio, assim, de você conseguir encontrar, esse cara é o cara, essa mulher é a minha gestora de marketing e vai dar certo. Muitas vezes a gente faz isso com muito pouca informação, né? Muito na expectativa. E é muito bom quando acerta e é péssimo quando a gente erra. E veja, aí um conselho, né, é que contem com a ajuda do César nesse processo, né? Vocês são startups investidas nossas e temos toda uma estrutura para contratar as pessoas, tanto para o nosso crescimento, mas também para o crescimento de vocês, né? Então, agora mesmo estou ajudando o Marcelo e o André, né, a contratar uma pessoa para lá. E Vini, quando você precisar também, conte com a nossa ajuda, porque isso faz parte do nosso apoio, né? O nosso apoio é um Tech Venture Building, ou seja, claro que o nosso core é criar tecnologias que vão colocar vocês em outro patamar, mas a gente também consegue apoiar nessa contratação das pessoas que vão sustentar essa tecnologia lá na frente. Exato. E aqui o que eu brinco bastante é que as pessoas que fazem parte do meu time do César, eu não ia conseguir contratar, mas nunca.
Isso. E aí, veja, a gente está fazendo o melhor produto possível, né? Para vocês terem um diferencial no mercado e ter um crescimento exponencial. É isso que a gente busca lá no final. Todos ganhamos no fim. Todos ganhamos no fim. Uma coisa interessante que você falou, né? Que é uma tech builder, mas também apoia em outras áreas. E é um pouco do investimento anjo, né? Que você coloca dinheiro, mas você tem todo o smart money que é para ajudar o crescimento e desenvolvimento da startup que você investiu. No final das contas, você está ganhando também, o César está ganhando também. Exato. Faz isso, né? E aí, para conectar com a pergunta final para você, Elisa, eu queria que você trouxesse assim, escutando, né, um pouco as ideias do Vini, né, e as dificuldades que ele tem para o crescimento, também as ideias do Marcelo e também as dificuldades que ele tem para o crescimento. Como você vê assim startups, né, nos estágios que eles estão, né, e o investidor olhando, poxa, será que eu vou entrar na próxima rodada deles, né? Como tu vê essas possibilidades, assim, tanto na área de finanças quanto na área de saúde, na hora de investir em startups desses mercados, né? Mercados regulados e agora cada vez mais com dados de IA sendo utilizados, né? O que é que vocês analisam, assim? O que é que são os pontos que são cruciais, assim, para talvez um investimento futuro? Tá bom. Eu achei interessante você colocar, porque quando ele estava falando, você vai lembrando, né, de algumas coisas que você passou. Tanto eu apoio, né, tenho as minhas investidas e tem algumas startups que você acompanha, né, termina ficando amigo e fica meio que ali mentorando, vai acompanhando algumas startups, né. E quando você falou da parte inicial, né, de crescimento, eu acho que o maior desafio, eu acho, das startups inicialmente é a área comercial, né? Assim, hoje, como eu vim dessa área, é onde eu consigo apoiar, né? Então, seja orientando, seja abrindo porta, então é uma área que é sempre muito sensível. A parte de pessoas também é um grande desafio hoje, né? Na parte de tecnologia, isso a gente não tem como ajudar, mas eu acho que você criando uma cultura interessante na empresa, você consegue ter essa segurança de reter mais as pessoas, né? Eu tenho alguns exemplos, né, que eu acompanho e vejo que até são hoje vencedores de PTW e tal, e tem um turnover super baixo, algumas startups que eu acompanhei. Então, acho que esses são desafios realmente fortes. E como é que a gente avalia se vai investir ou não? Isso. Reinvestir ou não? Reinvestir. Né? Porque acho que a gente colocou, eu já fiz alguns reinvestimentos, alguns que foram ótimos, outros que eu me arrependi, que eu disse, poxa, não devia ter feito, mas aí serve de lição aprendida. Mas é muito, assim, no meu caso, é muito estar junto das startups e ver esse desenvolvimento, né? Então, quando você vê que a startup, eu acho que tanto em pessoas como na parte de tecnologia também está crescendo, como na parte comercial, como de faturamento. E eu acho que outra coisa que agora a gente precisa estar atento, né? Eu nem olhei em outras vezes, mas é realmente hoje em termos de você, sei lá, olhar um pouco de ambidestria, né? De você estar olhando ali para a operação, mas o que é que eu posso inovar mais ainda no meu produto? Então, eu acho que é uma série de fatores que você tem que avaliar e que pesar. Não é fácil, não. Não é não. É bem difícil. Fácil tomar a decisão, não. É bem difícil. Acho que é isso. Mas é isso. Pessoal, a gente então está chegando ao final do nosso episódio. Vou passar para cada um poder se despedir do nosso público, né, que acompanhou até aqui, e agradecer aí a presença de todos vocês. Pessoal, obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, né, de estar trocando ideias, aprendendo um pouquinho sobre cada uma das startups, ver como o César está conseguindo, né, trabalhar com essa parte do Tech Builder, que eu acho que é bem interessante. Eu acompanhei lá atrás, vocês ainda não estavam, né, nesse modelo. Eu acho que realmente agora é um modelo vencedor. Parabéns. Obrigado. E obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigado. Pô, da minha parte, queria agradecer novamente aí o convite do César, agradecer muito a parceria de Thiago Veras, que sempre foi muito próximo da gente. E uma coisa que eu falo bastante aqui para todo mundo que eu converso sobre o César e sobre esse espaço e sobre esse momento que a gente tá tendo aqui, eu acho que a palavra que define muito bem essa relação nossa é a atenção. A atenção do César, ela é de todo mundo que trabalha dentro dessa organização com a gente, sempre foi uma coisa que foi muito impressionante para mim, e acho que esse é onde nós estamos, o podcast, o evento do Hack and Play, o papo que a gente está tendo entre essa conexão é justamente isso,
a atenção que as pessoas dão para o nosso trabalho, a atenção que a gente dá para o trabalho das pessoas. Então, queria agradecer muito a atenção que vocês deram para a gente, que o pessoal da mesa e que o pessoal que está assistindo a gente também está dando para a nossa fala. Então, muito obrigado. Acessem equipe.com.br, equipei.com.br. Valeu. Isso aí. Pô, e é verdade, não tá mentindo, que a gente falou antes de fechar, ele falou a mesma coisa. Gente, obrigado pelo convite aí, Veras, tanto pro podcast como vir aqui pro Hack and Play. De fato, a atenção é muito legal mesmo, assim, te ver que vocês querem ajudar a gente a crescer o negócio, então é só agradecer o papo aqui, né? É legal quando a gente tem esses papos que a gente já, própria participação, a gente já aprende um monte, então muito obrigado, ficamos abertos a novos convites aí. Perfeito, amigos. A casa é de vocês. Pô. Voltem sempre, tá? Estamos aqui. Elisa, foi um prazer ter você aqui conosco também. E se você tem uma startup, por favor, não se esqueça da nossa plataforma chamada Dates. Dates é uma plataforma que conecta investidores e startups. E isso pode gerar novos negócios para você. Por favor, se cadastre lá em dates.cesa.org.br. E aí você pode chegar a ser uma investida do Cesa. Meu público, foi uma difícil tarefa aqui, mas acho que cumpri meu papel. Foi bem. Muito obrigado e até a próxima.